Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do MMTV. Já estamos no mês de março, o mês da Exposição Brasileira do Criador. E você já se organizou para este evento? Quer saber mais detalhes sobre o que espera por você? Essas informações e muito mais são os destaques do programa de hoje. Olha só. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2025, nós temos marcada a nossa assembleia. Criadores tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre os pontos previstos na atualização. Para você, a princípio, gerir bem público ou receber verba pública, você tem que qualificar normalmente como OS. A medicina integrativa como auxílio no treinamento e reabilitação dos marchadores. Ela combina práticas convencionais e terapias complementares, integrando corpo e mente com base numa equipe multidisciplinar. Sou o Wander de Volta Redonda, do Clube Hípico, e queria saber, João, se existe algum tipo de cavalo específico para introduzir no esporte. É claro que isso é a concretização de um trabalho que a gente vem fazendo frente ao NUCAV com os colaboradores locais, os criadores daqui, e o reconhecimento que a associação está tendo desse trabalho que o núcleo vem fazendo. Se o espaço é pequeno, é piquete. A baia, você tem uma baia quando você tem um cavalo que você vai mexer com competição com ele. Então fique com a gente porque o MMTV já está no ar. No campo, na cidade, na lida ou na liderança, a mulher faz diferença todos os dias. Dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E agora nós vamos celebrar as suas conquistas, desafios e histórias inspiradoras nesta crônica especial. Muitos dizem que o campo tem dono, que a poeira das trilhas pertence aos homens. Mas quem diz isso nunca viu uma mulher selar um cavalo, sorrir e cavalgar. No universo dos criadores de cavalos Manga Larga Marchador, elas não são coadjuvantes. São protagonistas de uma história marcada por dedicação, sensibilidade e força. Atualmente, a ABCCMM conta com 2.990 mulheres associadas. Mulheres que desafiam a tradição, administram fazendas, histórias, carregam um legado. Estão presentes nas exposições, cavalgadas, provas esportivas. Estudam genética e investem na evolução da raça, sempre com um direcionamento atento e cuidadoso. E tem aquele brilho no olhar ao ver um potro dar os primeiros passos. A mulher criadora não conduz apenas seu plantel, mas também rompe barreiras, redefine conceitos e amplia horizontes. Se antes o mundo dos cavalos era considerado um universo masculino, hoje ele fica mais colorido com a coragem e determinação feminina. Entre números, planilhas e rédeas, elas provam que sensibilidade e gestão andam de mãos dadas. Mais do que criadoras, são guardiãs de um legado. Sabem que cada animal carrega não apenas uma genética, mas uma tradição que passa de geração por geração. Sabem que a verdadeira nobreza de um criador está em preservar a essência da raça, respeitando sua história e projetando seu futuro. De chapéu, botas e coração destemido, nos currais,
nas trilhas, nas pistas, nas provas esportivas. Lá estão elas, moldando o futuro do Manga Larga Marchador. Parabéns a todas nós mulheres. Bom, em março temos muitos eventos oficiais espalhados pelo país, mas tem um ainda mais especial. É a 6ª edição da Exposição Brasileira do Criador. O evento reúne criadores e apaixonados pelo Manga Larga Marchador para uma verdadeira avaliação genética das tropas. Uma atração imperdível para toda a família. O evento será no Parque de Exposições Senador Bias Fortes entre os dias 17 e 22 de março. Olha, acho que vai faltar palavras, né, para descrever essa emoção, a satisfação que a gente está. É claro que isso é a concretização assim, de um trabalho que a gente vem fazendo frente ao Unucave com os colaboradores locais, os criadores daqui, e o reconhecimento, né, que a associação está tendo desse trabalho que o núcleo vem fazendo. Julgamentos de progenie, marcha, funcionalidade e morfologia na pista. E é claro, em Barbacena, cidade tradicional nas provas esportivas, não poderiam faltar as emocionantes disputas dessa modalidade, além das sempre animadas provas sociais. Barbacena com certeza contribui bastante por causa da localização geográfica, estradas fáceis de chegar, o número de acomodações, de leitos que a gente tem na cidade. Não podemos deixar de falar também do apelo turístico, né? A região tem uma região muito bonita, né? Não só em Barbacena, mas Tiradentes, São João del Rei, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir não atender apenas aos criadores, aos cavalos em si, que realmente o marchador é o astro do momento, mas também as famílias, né, que possam nos visitar nesse momento. Conhecida por sua forte tradição agropecuária e infraestrutura acolhedora, Barbacena proporciona aos visitantes uma experiência enriquecedora com muitas atrações turísticas. Para mais informações sobre a programação completa, regulamento e detalhes de hospedagem, acesse o portal da BCCMM. A gente quer muito atender de forma especial o nosso astro principal, que é o cavalo. E atendendo ao cavalo, a gente já começa atendendo aos amantes do cavalo, que são todos os criadores. E essa exposição, então, em especial, por ser uma exposição do criador, é aquele carinho, né? Que ele quer mostrar o que ele produziu na casa dele, naquele ano, e o que está concretizando em termos de reprodução. Então, o momento é para cuidar bem desse cavalo que vai chegar aqui. Ah, e fique atento! Essa semana termina o prazo para inscrever seus animais. Não perca a oportunidade de participar deste evento dedicado ao criador. 6ª Exposição Brasileira do Criador, entre os dias 17 e 22 de março, em Barbacena, Minas Gerais. Uma realização ABCCMM e Núcleo Campos das Vertentes. Você é nosso convidado, hein? Participe da Exposição Brasileira do Criador. Dá tempo de inscrever os animais ainda, hein? Bom, não sai daí porque a gente vai para um breve intervalo e na volta tem mais MMTV para você. Não se preocupe, gente, do cavalo tomar chuva, tomar sol. O cavalo na natureza ele é feito para isso. Às vezes tem dia de chuva que você tem uma baia aberta, o cavalo não fica dentro da baia. Ele gosta de tomar aquela chuva. Esclarecimentos também sobre a implementação do voto eletrônico. A gente vai poder usar a votação eletrônica só para eleição de diretoria ou a gente vai poder usar para consultas, por exemplo? É possível também utilizar a medicina integrativa no acompanhamento esportivo. A gente consegue auxiliar o treinador para ele ter eficiência no treino dele.
MTV. Todo domingo, às 8 da manhã, no Canal Rural e às 7 da noite, no YouTube da ABCCMM. Nós já temos a data para a próxima Assembleia Geral Extraordinária da ABCCMM, dia 2 de abril, no Parque da Gameleira. Propostas que têm como objetivo tornar o Estatuto da ABCCMM condizente com o tamanho e a representatividade da instituição. Melhorar a governança. A instituição está grande, né? Lida com dinheiro de terceiros, dos associados, procurou melhorar essa governança. Procurou promover processos mais ágeis, para poder ter custos menores sem perder a qualidade e ter tempos menores nas respostas. Além disso, também mais transparência. Esse é um outro eixo que teve. E o último, como o Guilherme falou, dá mais representatividade para a associação. Durante encontro realizado em fevereiro na sede do IMA, no Parque da Gameleira, que contou com a presença de integrantes da diretoria executiva, do Conselho Superior, da Comissão de Ética e do advogado especialista em associações civis, Wendel de Brito, criadores tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre os pontos previstos na atualização. Um dos principais questionamentos foi sobre a qualificação da associação como organização social. OS, hoje, para você, a princípio, gerir bem público ou receber verba pública, você tem que qualificar normalmente como OS. Então, ela é um requisito legal para ter acesso ao Parque da Gameleira. Você não tem acesso ao Parque da Gameleira sem a qualificação como OS. O meu questionamento era se realmente isso não atrairia o Ministério Público para fiscalizar as nossas contas e isso emperraria a associação, por exemplo, de repassar a verba da maneira como ela quer hoje para um núcleo do Espírito Santo, ou do Rio, ou de São Paulo, se isso não estaria também sobre o crivo, a partir de então, do Ministério Público. Distribuição de valor para núcleo, eleição, alteração de estatuto, isso não intervém, porque aí ela é eminentemente privada. Aí tanto que o estatuto prevê lá a questão na parte de prestação de contas da gestão do meio público, que você está tendo um benefício de gerir um bem público, né, que tem uma importância, um valor grande. Então, mais do que justo que você vai, nessa parte, prestar conta disso. Inclusive, na administração do Parque da Gameleira, que funciona de forma separada da administração da associação, assim, com métricas separadas, os criadores tem também eleitos representantes lá nessa administração. Por exemplo, o Conselho Superior, que é o órgão representativo dos criadores, lá terá também, dentro dos seus membros, escolhidos para estarem acompanhando essa administração. E como os criadores estarão representados nessa comissão? Estarão representados via Conselho Superior. Nós fizemos, nesse estatuto, para quem leu cuidadosamente, deve ter observado que o estatuto, que o Conselho Superior ganha mais força, principalmente no intuito de termos uma melhor governança e não ficar apenas a cargo de uma diretoria, decisões que podem ter um impacto grande na raça. Esclarecimentos também sobre a implementação do voto eletrônico, a garantia de segurança e transparência do processo. Tem o reconhecimento que se faz, facial, por biometria, mas isso tudo vai partir de um processo de cadastramento da empresa. Nós estamos cotando a empresa para recadastrar todo mundo que tiver válido. No estatuto determina com isso que o cadastro tem que estar atualizado. Então, assim, se você perguntar, pessoalmente, eu acho que é um processo inevitável, eu acho que é mais democrático. Quem leu a revisão lá deve ter visto isso. Mais uma vez, assim, não sendo a decisão exclusivamente da diretoria, para nós não termos o risco de contratação de empresas não idôneas. Então, também submete ao Conselho Superior também a empresa a ser contratada, para que a gente, né, evite de ter aí uma empresa que não está à altura da nossa associação. Não conheço nenhuma associação que adotou o voto eletrônico e deixou de usar. Não conheço nenhuma. A gente vai poder usar a votação eletrônica só para eleição de diretoria,
ou a gente vai poder usar para consultas, por exemplo, né? Se conveniente for, a cargo da diretoria poderá ser utilizado o voto eletrônico em outras situações, assim como a Assembleia. Hoje, a Assembleia Geral ela só é permitida no Estatuto presencial. A partir de agora, a Assembleia poderá ser híbrida. Olha que facilidade. O cara não vem lá de São Paulo, né? A gente poderá ser mais democratizado o acesso. Então, nesta perspectiva, independente da situação, poderá ter o voto eletrônico. A previsão do controle antidopagem no Estatuto da ABCCMM foi um dos pontos debatidos no encontro. O que se quer estabelecer é uma ordem estatutária que não pode chegar uma diretoria ao seu bel prazer e falar assim, hoje não vai ter doping. Antes que venha uma regra lá de cima do Ministério da Agricultura, a diretoria achou por bem colocar na forma do estatuto. O animal que foi diagnosticado com substância positiva vai ser imediatamente retirado o título dele, isso é fato. Agora, o devido, junto com os pontos, com tudo. Só que o devido processo legal vai ser permanecido para a possibilidade de defesa do cara. O criador vai falar assim, eu não sei. Se ele for absolvido, ele recupera lá ao final. Só que o processo ele passa de 2 anos para 30 dias. Sobre o doping, você disse que na primeira comissão vai ser composta por 4 pessoas. A primeira é um indicado do Conselho de Ética. Como que vai ser a escolha desses outros 3? Aqui estabelece nos critérios da Comissão Antidopagem que os 3 membros não poderão ser associados, parente em linha reta, até quantos graus, Wendel? Até 3º grau, e são membros conhecidos no mercado de dopagem. Por exemplo, é um médico veterinário, né? São conhecimento e experiência em antidopagem, membro com notório saber jurídico no ramo de dopagem e um médico veterinário com conhecimento e experiência em antidopagem. Então, são 3 pessoas que não vão ter vínculos. Queria agradecer muito, né, a todos que vieram aqui hoje, todos que se preocuparam, que nos ajudaram, que eu sei que estão trabalhando em prol do melhor da raça. Estamos aqui disponíveis para toda e qualquer discussão, toda e qualquer informação, como sempre tivemos. Eu agradeço muito a todo mundo que se preocupou e está aqui hoje, viu, gente? Um debate produtivo em busca do fortalecimento da ABCCMM. Lembrando que o documento que possibilita, através de colunas comparativas, compreender as mudanças propostas em cada tópico, está publicado no site da associação. Além disso, você pode rever no canal do YouTube da ABCCMM os programas direto da fonte sobre as propostas de atualização do Estatuto e sobre o processo de votação eletrônica, e também a live transmitida pelo Instagram da ABCCMM, com a participação da presidente Cristiana Gutierrez, do presidente do Conselho Superior, Carlos Augusto Mota, e do membro da Comissão de Ética, Guilherme Faria. Participe deste momento importante, exerça o seu papel de associado e venha à Gameleira. Contamos com a sua participação. E agora vamos de Tira Dúvidas. Criar cavalo em espaço pequeno é possível? O ideal aí, se o espaço é pequeno, é piquete, mesmo assim é piquete, tá? A baia, você tem uma baia quando você tem um cavalo que você vai mexer com competição com ele, tá ok? Porque aí ele precisa de ficar preso, porque se você levar numa exposição que ele vai ficar ali 4, 5 dias preso, se ele não tiver costume com a baia, vai ser um problema, tá ok? Então, se você não tem esse costume, essa necessidade de pista, né, dessas coisas, de exposições, seu cavalo cria ele num piquete, que pequeno que for, mas você cria lá, tá? E dá trabalho, é montar, exercitar numa área pequena, você tem que trabalhar ele mais vezes aí na semana. A baia é o último caso, tá? Não tem necessidade da baia. No seu caso aí, você tem 5.000 metros de área, que você diz, né? Você pode até dividir lá em 5 piquetes de 1.000 metros, tá ok? Por que 5? Para você ir fazendo um rodízio, inclusive, né? Porque às vezes você quer deixar até alguma grama ali para o cavalo, que isso é interessante, você pode ir fazendo um rodízio, 15 dias num, 15 dias no outro, né? A hora que chegar no último lá, já deu um tempo muito bom de uma recuperação ali
de alguma gramínea, tá? O ideal é você ter uma gramínea para o cavalo, porque o cavalo ele gosta disso, né? O trabalhar ali de cabeça baixa, arrancando, isso estimula a salivação do cavalo, isso alonga toda a coluna do cavalo, toda a musculatura superior do cavalo, o próprio maneira dele colocar o posterior e anterior, ele coloca mais de baixo. Então essa ginástica natural para o cavalo é muito importante. Agora, vamos supor que você só tem aquele espaço, aí você não vai conseguir ter uma gramínea ali direto para ele. Agora, o volumoso tem que ter 24 horas para ele. Você coloca lá o feno dentro de um coxo, né? Em algum lugar que ele tenha acesso. Se não tiver umas árvores, uma sombra, você faz uma coberturinha para a hora que ele quiser se esconder de sol, de alguma chuva, ele vai lá para debaixo. Ali você põe a comida para ele e tudo. Mas a área é aberta, tá? Não se preocupe, gente, do cavalo tomar chuva, tomar sol. O cavalo, na natureza, ele é feito para isso. Às vezes tem dia de chuva que você tem uma baia aberta, o cavalo não fica dentro da baia. Ele gosta de tomar aquela chuva, tá? Então ele vai lá para fora. Então não se preocupe. Como diz, ele foi projetado pela natureza para isso. E você tem alguma dúvida? Quer saber algo específico sobre o manga larga marchador? Então envie a sua pergunta que vamos atrás da resposta para você. Vamos agora de agenda. Confira a programação oficial da raça. De 13 a 15 de março, o governador Valadares, Minas Gerais, será palco da primeira exposição regional do cavalo manga larga marchador. O Clube do Cavalo Duas Alianças e o Núcleo do Norte e Leste Mineiro trazem o melhor da raça em pista. Também de 13 a 15 de março, o estado do Ceará entra no ritmo da marcha e do esporte com a 4ª etapa Caminhos do Marchador, no Aras Jorel, em Maranguape. Um evento imperdível para os apaixonados da região. Na Bahia, a disputa é quente. A 3ª Copa de Marcha do Aras JGX acontece em Retirolândia, nos dias 14 e 15 de março, sob o comando da Associação dos Criadores do Estado. Minas Gerais segue pulsando com a marcha. No dia 15 de março, são 5 grandes eventos espalhados pelo estado. Em Gonçalves, o Núcleo da Mantiqueira promove a 11ª Copa de Marcha de Gonçalves. Já em Resende Costa, é a vez da 10ª Copa de Marcha no CAV, sob organização do Núcleo Campos das Vertentes. Rio Casca recebe a 5ª Copa de Marcha com a chancela da Associação do Pico da Bandeira. O 9º Circuito Caminho Novo de Copas de Marcha avança com a etapa Pantanal, em Bicas, Minas Gerais. E para quem gosta de aventura a cavalo, a cavalgada temática Rota dos Pirineus acontece no dia 15 de março, em Pirinópolis, no estado de Goiás. Um evento oficial da BCCMM organizado pelo Núcleo de Goiás. E entre os dias 17 e 22 de março, Barbacena, Minas Gerais, será o grande palco para celebrar os melhores exemplares da raça, com a Exposição Brasileira do Criador 2025. E o Núcleo Centro-Oeste Mineiro organiza o curso Módulo 2 para criadores em Divinópolis, Minas Gerais, entre os dias 14 e 16 de março. Programe-se, participe dos eventos da raça. Bom, não sai daí porque a gente vai para um breve intervalo e na volta você acompanha. Respondendo a pergunta do Vander, na verdade o tipo de cavalo que a gente procura para toda a prática de esporte nossa da raça. Quando a gente entra com a medicina complementar, a gente consegue muitas das vezes resolver o quadro sem a necessidade de entrar uma terapia mais invasiva que seria a cirurgia. Desperte sua paixão pelo esporte no Manga Larga Marchador. Adrenalina no ar. Emoção. Do lado de dentro e de fora das pistas. Velocidade e habilidade. Parceria e confiança. Cronômetro e conjunto se tornam adversários na arena. Uma busca implacável para a perfeita execução nas figuras. Viva a emoção das provas esportivas. Sinta o Manga Larga Marchador.
já ouviu falar em medicina integrativa para cavalos? Terapias como acupuntura, quiropraxia, ozonioterapia, entre outras, ganharam espaço no manejo dos animais, trazendo mais saúde e bem-estar. Veja agora como essas técnicas estão revolucionando os cuidados com os equinos. A medicina veterinária integrativa tem o objetivo de proporcionar bem-estar, saúde e qualidade de vida aos equinos. Ela combina práticas convencionais e terapias complementares, integrando corpo e mente com base numa equipe multidisciplinar. Vou juntar ali o treinador, o clínico, o fisioterapeuta, que entra com as medicinas complementares, né? Até o odonto, enfim, o ferrador. Então é uma equipe que vai integrar o tratamento daquele cavalo. No caso de animais com possíveis lesões ou em processo de reabilitação, a abordagem garante um tratamento mais rápido e eficaz. Ela vai conseguir, no caso de reabilitações, de tratamento de lesão, ela vai conseguir diminuir o tempo do tratamento e melhorar a qualidade daquela cicatrização da ferida ou da tendinite, enfim, da lesão muscular, da dorsalgia. Então ela consegue otimizar o tratamento do animal em reabilitação. Uma lesão que, por exemplo, normalmente, apenas com a clínica ou naturalmente, ela se solucionaria com uma média de 6 meses, a gente consegue trazer isso para 3, 4 meses com a reabilitação também envolvida naquele quadro. E ainda evita que as lesões surjam novamente. Então, normalmente, quando a gente tem uma lesão, uma tendinite em alguma região, é normal que o animal apresente novamente aquela lesão futuramente, continuando o mesmo treinamento, porque, afinal de contas, é um animal de esporte, seja para pista ou até mesmo para outros campos esportivos do Manga Lago Machador. Mas então, quando a gente entra com a fisioterapia no meio, com a reabilitação, a gente consegue reduzir a taxa de recidiva daquela lesão. É possível também utilizar a medicina integrativa no acompanhamento esportivo. De forma individualizada, a abordagem promove, além de bem-estar, uma maior longevidade atlética e a melhora do condicionamento e da performance do animal. A gente consegue auxiliar o treinador para ele ter eficiência no treino dele. Um treinamento comum, muitos cavalos eles têm um tempo de recuperação muscular maior. Com o uso da medicina integrativa, com diversas técnicas que a gente utiliza, a gente consegue fazer com que esse tempo de recuperação seja mais rápido a longo prazo. Então a gente tem a laser terapia, que é a fotobiomodulação, muito utilizada na nossa rotina. A gente tem a ozonioterapia, a quiropraxia, a acupuntura, a mocha-bustão, que entra ali na medicina tradicional chinesa também, fitoterapia. A gente tem também o campo eletromagnético pulsátil, o ultrassom terapêutico, são dezenas de terapias que a gente tem disponíveis no mercado. E ela vai entrar, como que eu vou selecionar essa terapia? Vai ser de acordo com a exigência do animal, da lesão ou do que ele me pede para treinamento, por exemplo. Foi isso que a treinadora e médica veterinária Manuela Damasio fez. Esse é o Choque EAO. A Manuela é treinadora dele há 2 anos. Ele chegou aqui no Aras 8 meses antes da Nacional de 2024, com o objetivo de estar apto a competir às provas de esporte. Graças à medicina integrativa aliada ao bom treinamento, o Choque se saiu muito bem lá, viu? Ele tinha muitas limitações, dificuldade de flexionamento lateral e frontal, muita tensão muscular, então ele tinha diversos problemas e a gente precisava trabalhar o treinamento dele para que a gente conseguisse fazer com que ele ficasse o mais confortável possível e juntamente ele corresponder uma boa equitação. E aí eu chamei a Júlia, Ela veio, fez uma avaliação, confirmou tudo aquilo que eu já imaginava também, essa falta de flexibilidade lateral, essas tensões musculares que ele tinha, e aí ela trabalhou em cima disso, fiz quiropraxia, campo eletromagnético, dentre outras terapias também. E o resultado do tratamento foi tão positivo que Choque teve excelentes resultados nas provas, com a proprietária Helena Sasdelli. Dentro da Nacional, a Júlia também fez esse acompanhamento, ela esteve com a gente todo momento, tanto pré e pós-prova, ela acompanhou o Choque, para a gente conseguir proporcionar para ele um melhor rendimento, e o melhor conforto para ele. Ele ficou muito mais relaxado, com menos tensão muscular, ele se tornou outro cavalo. Portanto,
outras pessoas montaram nele durante a Nacional e ele conseguiu sair muito bem com pessoas com montadas diferentes, né? Outro benefício que a medicina integrativa proporciona é o alívio em relação à rotina dos atletas. Então, viagens, transporte gera estresse, o próprio treino gera estresse, o próprio movimento de exposições, estar em um lugar diferente, baia diferente, cama diferente, vizinhos de baia diferente. Então, tudo isso gera um estresse no cavalo. A gente pensando num cavalo que é de esporte, que precisa de dar um alto rendimento no momento da prova, tendo a medicina integrativa, a gente acompanha para que ele passe por isso tudo de uma forma melhor e a gente consiga prevenir possíveis intercorrências de lesões ou estresse desse paciente. Tratamento indicado não só para os animais adultos. Potros que nascem com algum tipo de deformidade angular, contratura, que é quando a gente fala que eles meio tortinho, né, que algumas vezes ficam preocupados como eles vão crescer, né? A medicina complementar é uma alternativa para a gente conseguir resolver aquele quadro de maneira mais eficiente e rápida. Em alguns casos, o potro sozinho, ficando solto em piquete, resolve, mas em outros isso não é suficiente. E aí a alternativa seria, no método convencional, a cirurgia, né? Agora, quando a gente entra com a medicina complementar, a gente consegue, muitas das vezes, resolver o quadro sem a necessidade de entrar uma terapia mais invasiva, que seria a cirurgia. Tudo pelo bem-estar dos cavalos. Fique com a gente porque no último bloco tem novidades por aqui. Prepare-se para se emocionar. Prepare-se para ser surpreendido. Vem aí a nova temporada, a trajetória de um campeão nacional. Conheça as cavalgadas temáticas. Que tal se aventurar em uma jornada única através de paisagens turísticas e narrativas fascinantes de uma cavalgada? Cada trecho do caminho reserva uma história diferente. Roteiros que nos levam a uma jornada que ultrapassa a geografia, nos transporta no tempo e nos conecta à tradição. Junte-se a nós e descubra um novo mundo, marchando no lombo do Manga Larga Marchador, em roteiros recheados de histórias para contar. Venha cavalgar com a gente. Sinta o Manga Larga Marchador. Quem não quer a marca oficial do Manga Larga Marchador? E nas roupas e acessórios, melhor ainda. São muitos produtos para toda a família. Com a ferradura estampada, a marca oficial da raça traz artigos para todos os perfis. Linhas baby, kids, feminina, masculina. Linha casa carregam a marca e levam até você estilo e excelência. Boutique do Manga Larga Marchador. Mais que uma marca, um estilo de vida. Vamos de mais Tira Dúvidas? João Varela, jurado da BCCMM, responde o associado. Eu sou o Vander de Volta Redonda, do Clube Hípico, e queria saber, João, se existe algum tipo de cavalo específico para introduzir no esporte. Respondendo a pergunta do Vander, na verdade o tipo de cavalo que a gente procura para toda a prática de esporte nossa da raça é o cavalo tipo sela. Porém, a gente tem ângulos e proporções que vão facilitar esse animal a desempenhar um bom trabalho durante o esporte. Os animais com boas medidas, com boas proporções principalmente, e ângulos também vão ajudar. A gente tem a angulação da marcha do cavalo de marcha, os cavalos que vão ser excepcionais de marchas, os ângulos já um pouquinho mais fechados que os cavalos que vão ser bons esportistas, já com ângulos um pouquinho mais abertos, principalmente se a gente falar em ângulo coxo-femoral, ângulo escápulo-humeral, se a gente falar de angulação de quartela, aí dá uma oscilação aí entre o melhor cavalo de marcha, vamos dizer assim, com os melhores cavalos de esporte, porque se a gente for ver, dando um exemplo, uma quartela que abaixa um pouquinho mais, com um pouco mais de ângulo, ela vai demorar um pouco mais a sair para conseguir fazer o movimento. Uma quartela já com
com menos ângulo um pouco, já vai ter uma facilidade de fazer esse voo ali, realmente sair do solo, ajudar o casco a sair do solo mais rápido. Então, são próximas essas angulações, mas realmente os animais com os ângulos um pouquinho mais abertos vai ser favorecido aí nos esportes, sem dúvida. Mas o tipo de cavalo que a gente busca, o nosso tipo de cavalo é o tipo sela. Tem novidade na área para você que não perde um programa do MMTV. Quer saber? Roda aí. Prepare-se para a nova temporada de uma das séries mais emocionantes e assistidas do MMTV. Começa agora a série Campeões Nacionais. A partir de hoje, você vai conhecer a trajetória dos marchadores. Desde 2016, a série tem levado aos fãs do Manga Larga Marchador a jornada dos grandes campeões da exposição nacional. Está aí comprovado que o caminho ainda é da genética do bom animal, né? Cada episódio documenta a dedicação, os desafios. Se eu não me engano, foi 10 meses tratando a égua, tratando a lesão dela. Aí deu primeiro prêmio, deu reservado. Aí sabia que ali poderia ser ela. A campeã das campeãs nacional de marcha picada deste ano de 2023 é Paquita Canabrava do Gonçalo. E as conquistas dos criadores, treinadores e, claro, dos campeões. Celeste nos transformou. Nós somos um Aras que temos uma égua campeã das campeãs como referência. Se você já acompanha a série, sabe que cada história é marcada por superação, paixão, sonhos. Eu acordei assim, pai, sonhei com um negócio. Ele fez assim, eu também. Aí, o que foi que sou eu? O fuzil ganhava a marcha categoria e tu tirava uma foto em pé, em cima dele com os 2 troféus. Não é possível ser a mesma coisa. Se ainda não conhece, é hora de se apaixonar pela tradição, raça e excelência do Manga Larga Marchador. A maioria das pessoas que me telefonam procurando por comprar cavalo é pela matéria que a MMTV fez. Reviva os momentos mais emocionantes e descubra o esforço e a paixão por trás de cada conquista. Imagens exclusivas dos bastidores e da vida dos grandes campeões. Prepare-se para se emocionar. Prepare-se para ser surpreendido. Vem aí a nova temporada, a trajetória de um campeão nacional. Uma produção exclusiva MMTV. Patrocínio Fiat Titano. Realização ABCCMM. Juntos pela evolução da raça. Estamos aguardando ansiosamente você. A gente espera você, hein? Bom, o programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais MMTV pra você. Até a próxima. Tchau, tchau. Quando eles perceberam que o valor desse cavalo mineiro era muito inferior ao valor do cavalo de São Paulo, registrado na Manga Larga, na Água Branca, eles se reuniram e falaram assim, nós temos que tomar uma posição. Em outubro de 67, ele pediu uma assembleia extraordinária para mudar o nome da associação. Ele então enxergou a necessidade de organizar a associação. Um presidente que deixou um marco muito grande na sua história. Foi o responsável por executar e implementar a primeira exposição nacional especializada do cavalo Manga Larga Marchador, que ocorreu em 82 no Parque da Gameleira. E a gente percebeu
que o mercado estava diminuindo. Foi uma forma de divulgar a nossa associação e o nosso cavalo marchador. Que de fato se apropriem disso aqui, que foi construído para eles e por eles.